Função horária da velocidade do MRUV. Certo. MRUV. Pronto. Agora o nosso estudo vai ser em cima do movimento retilíneo uniformemente variado. Até agora a gente viu muita coisa sobre o movimento uniformemente variado. Certo. E por que destacando essa questão do MRUV? Porque a trajetória é uma linha reta. Bom, no movimento retilíneo e uniformemente variado, a aceleração escalar é constante, ou seja, a variação de velocidade é proporcional ao intervalo de tempo, certo? A velocidade ela vai aumentando de uma maneira constante. A fórmula de aceleração que a gente já viu é essa daqui, certo? A igual a ΔV sobre ΔT. Aí veja o seguinte, eu sei que ΔV é a mesma coisa que velocidade final menos V inicial, certo? E ΔT, tempo final menos tempo inicial. Só que é o seguinte, se eu resolver multiplicar aqui na fórmula dessa maneira, mesmo pelos extremos, como é que vai ficar? ΔV vezes 1 e A vezes ΔT, certo? Fica desse jeito aqui. Porém, uma coisa que eu sei, ΔV é V final menos V inicial. Então, no lugar de ΔV, se eu colocar V final menos V inicial, certo? Aí vai ficar como? Vai ficar V final menos V inicial igual a A vezes. Quem é ΔT? ΔT é tempo final menos tempo inicial, certo? Então, se a gente for arrumar ainda mais essa fórmula, jogando esse V inicial para depois do igual, ele vai mudar de sinal de menos e vira mais. Então, aqui ficou V final igual a V inicial mais A vezes tempo final menos tempo inicial. Isso daqui é uma fórmula que é uma expressão geral que considera todas as possibilidades do T inicial, certo? Aqui a gente está usando V inicial, certo? O V inicial que quer dizer a velocidade inicial quando o tempo é zero, ok? Aí essa daqui é a expressão para todas as possibilidades do tempo inicial. Tipo, se o tempo inicial for 0, se o tempo inicial for 1, for 2, certo? Aí a gente usa ela, certo? Porém, se T inicial for 0, a gente não precisa de utilizar ela, certo? Por quê? Se a gente colocar no lugar de T inicial 0, no lugar dessa expressão aqui eu colocar 0, então a fórmula vai ficar V é igual a V inicial mais A vezes T menos 0. V vai ser igual a V inicial mais AT. Pronto, essa daqui é a fórmula que calcula a velocidade. É a função horária da velocidade. Dica para decorar, gente. Dica para decorar. Vovô ateu. Certo? Bom, vovô ateu. Tipo, V até V, VO, vovô ateu. Certo? Para poder pegar aqui as partes dessa frase. Certo? Bom, isso aqui é uma função do primeiro grau, certo? É a função horária da velocidade. Isso aqui significa V final, que é a velocidade final do móvel, que é medida em metros por segundos. V inicial é a velocidade inicial do móvel, medida em metros por segundos também. E a aceleração do móvel, que é metros por segundos ao quadrado. E o T, esse T aqui, desta fórmula, é tempo final. Ou, em algumas situações, esse T pode ser interpretado como ΔT, certo?
ok? ΔT, porque tipo, se pegar o tempo final menos o tempo inicial, como o tempo inicial é zero, então pode ser interpretado como ΔT, ok? Bom, lembre da dica, vovô ateu, é o que a gente vai usar. Bora aqui ver esse exemplo. Um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão V é igual a 10 menos 2t. Então vamos lá. Qual é a função horária da velocidade? Vovô ateu. V é igual a V0 mais AT. Pronto. Tá aqui a função horária. Certo. A letra A está pedindo a velocidade inicial. Olha, observando o modelo da função, que é essa daqui, alguns até chamam de VOAT, certo? VOAT, tanto faz. O importante é uma dica para poder vocês decorarem. Infelizmente, ter que usar a questão da decoreba da função, certo? Aqui, nesse caso, V é igual a V0 mais AT. Quem é que está ocupando o lugar do V inicial? Porque o A ele está ao lado de T. Então, quem está ocupando o lugar do V0 é 10. Então, a resposta da letra A é V0 é igual a 10 metros por segundo. Certo? Agora eu quero saber quem é a aceleração. A aceleração aqui no modelo aqui da função é aquele valor que está ao lado de t. Quem está ao lado de t é 2, só que tem um detalhe, eu tenho um menos aqui, certo? Então, aqui a aceleração ela é negativa. Então, aqui é menos 2. Qual é a unidade de medida de aceleração? Metros por segundos ao quadrado. No SI, é claro. Aí agora eu quero saber qual é a velocidade no instante 6 segundos. Ou seja, a velocidade no instante 6 segundos é a velocidade final. Certo? T igual a 6. Como é que eu vou calcular? Eu vou pegar aqui a função, certo? V é igual a 10 menos 2t. E no lugar de t, eu vou substituir por 6. Então, V é igual a 10 menos 2 vezes 6. V é igual a 10 menos 12. V é igual a menos 2 metros por segundo. Pronto, a velocidade final, quando o tempo é 6, é menos 2, certo? Pronto, resolvido o exemplo 7. É só vocês lembrarem aqui do modelo da função horária da velocidade, ok? Outro exemplo. Um ponto material em movimento retilíneo adquire velocidade que obedece à função V igual a 15 menos 3t. No SI, pedem-se. Pronto, novamente isso aqui. Novamente, VOAT. Ou vovô ateu. Pronto. Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial eu percebo que é o que não está acompanhando t. Nesse caso é o 15. Então, V0 é igual a 15. Quem é a aceleração? A aceleração é aquele que está acompanhando o t. Então, nesse caso aqui, a aceleração é igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Novamente, tem que prestar atenção no sinal, certo? Se fosse mais, não precisava. Aí agora eu quero saber qual é a velocidade no instante 0 segundos. Gente, a velocidade no instante 0 segundos está na cara. É a mesma coisa que V0, certo? V0, que é a velocidade no instante quando o tempo é 0. Ok? Quando o tempo inicial é 0, aí a velocidade inicial é essa.
Então, qual é o valor da velocidade inicial? 15. Ah, mas eu queria calcular. Se calcular, pode fazer isso. No lugar de t, bota 0. V é igual a 15 menos 3t. Aí V é igual a 15 menos 3 vezes 0. V é igual a 15 menos 0. V é igual a 15. Pronto. Certo? Mais um exemplo. Um caminhão com velocidade de 36 km por hora. Pronto. Eu vou pegar aqui o dado da questão. Aí veja o seguinte. Ele diz que a velocidade é 36 km por hora. Certo? É freado e para. Bom, gente, veja o seguinte. A gente vai ler a questão e a gente vai interpretar. Veja que esse caso aqui, 36 km por hora, ele disse velocidade. A gente pega aqui a informação V. V é igual a 36. Só que a gente não coloca se é final ou se é inicial. Quando a gente vai ver a questão, aí a gente já tem a interpretação. Se esse 36 é final ou se ele é inicial. Então veja o seguinte. O caminhão ele estava com essa velocidade e ele é freado e para. Então quer dizer o quê? Que a velocidade final é 0. Ele parou, certo? Então se a velocidade final é 0, então essa daqui ela vai ser a velocidade inicial, certo? Então é questão de interpretar. Tem gente que acha a física é só fazer continha. Não está errado. Mas física também tem a questão do texto, questão de interpretação, certo? Então, ele para, tempo 10 segundos. Qual é o módulo da aceleração? Gente, olha, ele quer a aceleração, mas só que ele quer a aceleração em módulo. A gente sabe que o módulo é pegar essas duas barrinhas que a gente vê em matemática e tirar o sinal caso ele der negativo. Se der positivo, tudo bem. Bom, eu vou analisar se aqui as unidades medidas estão adequadas. E eu percebo que não. Eu percebo até pelas alternativas que a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Mas veja qual é aqui, olha, a velocidade inicial. Então veja o seguinte, eu vou ter que dar um jeito de transformar, certo? Vou transformar aqui esse quilômetros por hora em metros por segundo. Eu vou ter que me lembrar da regra que do passado, quilômetros por hora em metros por segundo. Seguinte, aqui existe um número que eu posso utilizar aqui, na qual eu vou poder transformar de uma maneira rápida. Veja, quilômetros por hora é uma unidade grande. Uma unidade grande, para poder ficar pequena, simplesmente eu vou repartir, eu vou dividir. Então, divide por 3,6. Unidade pequena para ficar grande, eu vou multiplicar. Certo? Então eu vou pegar esse 36 e vou dividir por 3,6. A partir do momento que eu realizo essa divisão, isso aqui já está em metros por segundo. Certo? 36 dividido por 3,6 dá quanto? 36 dividido por 3,6. A gente já sabe, né, que quando tem vírgula e o outro não tem, eu tenho que colocar a vírgula. Tem o número depois da vírgula, aí acrescento um zero e depois eu vou esquecer essa vírgula. Ou seja, 360 dividido por 36. 36 por 36 dá 1, certo? 1 vezes 36 dá 36. Para 36 é 0. Aí agora, 0 dividido por 36 dá 0. Que 0 vezes 36 é 0. E para 0 aqui é nada, então
A resposta vai ser 10. 10 metros por segundo. Pronto. Agora vamos resolver a conta. Qual é a fórmula da função horária da velocidade? Vovô ateu. Muito bem. V final é 0. Inicial é 10. Mais A, eu quero saber quem é. E o tempo é 10. Fazendo aqui as continhas, vamos mudar aqui de posição. Aí aqui vai ficar 10 mais 10A igual a 0. Pronto, só fiz trocar a ordem. Vamos aqui arrumar. Vou jogar esse 10 para depois do igual, ele vai mudar de sinal. Então 10A é igual a 0 menos 10. 10A é igual a menos 10. Aí A é igual a menos 10 dividido por 10. A é igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado. Só que tem um detalhe. Ele quer em módulo. Aí qual é o módulo de menos 1? O módulo de menos 1 é igual a 1. Então a alternativa daqui vai ser letra B. Certo? Questão 10. Questão 10 diz o seguinte: uma partícula em movimento retilíneo tem velocidade em função do tempo dada pela expressão. Olha a expressão aqui. A expressão aqui novamente vai ser utilizando o modelo da função horária da velocidade em unidades do SI. Quer dizer, unidades do SI significa dizer o quê? Que a velocidade ela vai ser medida em metros por segundo e o tempo vai ser medido em segundos. Certo? E a aceleração metros por segundo ao quadrado. Aí agora vem a seguinte pergunta: o momento onde ocorre a inversão. Gente, o que quer dizer inversão? Inversão vem de inverter. Inverter. Ou seja, o móvel ele vai inverter o sentido da trajetória, certo? Digamos, ele está indo para a direita, ele agora vai passar a ir para a esquerda. Inverteu. Nesse caso, como é que a gente calcula essa inversão? Simples. É só a gente, no lugar de V final, colocar 0. Então, bora fazer isso. Certo? V é igual a 20 menos 4t. Inverter. Para inverter, o V final, ele vai ficar 0. Então, 0 é igual a 20 menos 4t. Aí, joga para antes do igual, esse menos 4t. Aí vai ficar 4t é igual a 20. T é igual a 20 dividido por 4. T é igual a 5. 5 segundos. Letra A. Então, sempre quando for inversão, eu vou colocar V final igual a 0. Sempre. Isso mesmo, sempre. Certo? São poucas as situações que é sempre, mas nesse caso é sempre. Ok? Vamos para a questão 11. Duas partículas A e B têm funções horárias da velocidade VA igual a 50 menos 10t e VB igual a menos 10 mais 5t em unidades do SI. Bom, bora separar partícula A e partícula B.
A partícula A diz que a velocidade VA é igual a 50 menos 10t. E a partícula B, VB, é igual a menos 10 mais 5t. Certo? São unidades do SI. Ok? Vou colocar aqui, SI. Sabe-se que no t igual a 0 segundos, a partícula A ocupava a posição menos 500 metros. Ou seja, quando t é igual a 0, a posição de A, vamos representar por S, é igual a menos 500 metros. E nesse mesmo instante, a partícula B, ou seja, no t igual a 0 segundos, a partícula B estava ocupando a posição 400. SB igual a 400 metros. É como que se fosse uma régua, que o zero fica no meio. Aí aqui a gente sabe que à esquerda são os números negativos. Em algum lugar, quando o instante é zero, está aqui a partícula A. Em algum lugar, quando o instante é zero, a partícula B está no lado de cá, no lado direito do zero, que é o positivo. Assinala a alternativa que indica o instante que as partículas apresentam mesma velocidade. Certo? Então, bora lá. Mesma velocidade, ou seja, VA igual a VB. Certo? Então, gente, a velocidade de um vai ser igual à velocidade do outro. Daí a gente vem à seguinte questão. Quem é VA? VA vai ser esta função aqui. Quem é VB? A VB é esta função aqui. Então eu vou substituir. Aqui vai ficar 50 menos 10t é igual a menos 10 mais 5t. Vamos aqui arrumar, né, a questão, colocar cada um nos seus devidos lugares. Tipo, esse 50 vai para depois do igual e esse 5 vai para antes do igual, esse 5t. Então, arrumando aqui, vai ficar menos 10t menos 5t igual a menos 10 menos 50. Aí agora vai ser o seguinte, a gente sabe, né, quando dois números apresentam aqui menos 10 menos 5, ou seja, se eu devo 10 e devo 5, então você deve 15. Menos 15t. Se eu devo 10 e devo 50, então você deve 60. Certo? A gente, se quiser, pode multiplicar por menos 1. Por que isso? Porque aqui a variável, certo? A incógnita da equação, ela não pode ficar negativa. Então eu multiplico por menos 1 para mudar os sinais de todos. Menos vezes menos vai virar mais, então 15t é igual, menos vezes menos dá mais, 60. Aí agora, t é igual a 60 dividido por 15. T é igual a 4. Letra C. Aí até alguns perguntam, e por que colocou SA igual a menos 500 quando t é 0, SB igual a 400 quando t é 0, se não foi usado? Então é isso, gente. A gente pega as informações da questão, certo? Com a nossa leitura, a gente interpreta. Há dados que a questão tem que não vai ser utilizado, certo? Aí, por isso que é importante a gente ser organizado nisso.
Isso vale para todas as ciências exatas, não é somente para a física. Certo? A gente usa muito isso em matemática, a gente organiza direitinho os dados e utiliza o que é realmente para ser utilizado. Tipo, ele quer saber qual é o instante que as duas velocidades são iguais. Então, a velocidade de um é igual a do outro. Não foi utilizado a posição, certo? Mas nem por isso eu vou deixar de colocar aqui separado, bonitinho, ok?